Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o MiG-35 e responderei uma pergunta muito repetida sempre que se fala nessa aeronave. Esse caça realmente existe? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Entre os anos 50 e 60, houve um avanço impressionante da eletrônica e dos motores a jato, resultando, na década de 70, em um período muito rico em termos de desenvolvimento de novos caças e bombardeiros, com grandes projetos vindo de todas as principais potências da época, com destaque, é claro, para os Estados Unidos e a União Soviética, que se digladiavam ferozmente também no campo tecnológico, com cada bloco tentando alcançar a liderança. E foi no âmbito desse esforço que em 1970 voou pela primeira vez o F-14 Tomcat, um caça grande e pesado, com asas de geometria variável, extremamente veloz e com uma impressionante capacidade de carga. Apenas 2 anos depois, em 1972, voou pela primeira vez o F-15 Eagle, com o Pentágono inovando novamente apenas 2 anos depois, com o primeiro voo do F-16 Fighting Falcon. 3 caças apresentados no espaço de apenas 4 anos e todos com uma mesma missão original, a superioridade aérea, um tipo de missão que exige aeronaves velozes, muito manobráveis e, acima de tudo, muito bem armadas e equipadas com sensores e sistemas de combate muito avançados. Diante dessa autêntica enxurrada de novos caças, os soviéticos responderam com 2 projetos muito ambiciosos, com um deles liderado pela Sukhoi, resultando em 1977 no Su-27, e o outro liderado pela Mikoyan, resultando naquele mesmo ano no MiG-29. Ambos originalmente pensados também para a missão de superioridade aérea, uma resposta direta aos novos caças apresentados pelos Estados Unidos no início dos anos 70. O MiG-29 foi oficialmente introduzido em agosto de 1983, ficando responsável por missões de combate aéreo de curto alcance, com o Su-27 introduzido em 1985, como era maior e com o alcance estendido, ficando responsável por combates aéreos em profundidade no interior de territórios contestados. Ao contrário do Su-27, o MiG-29 não tinha um sistema de controle fly-by-wire, o que se traduziu em um custo menor de desenvolvimento, contribuindo para um nível maior de produção do MiG-29 em comparação com o Su-27. Só para relembrar, um sistema de controle fly-by-wire é aquele que permite ao piloto transmitir ordens de comando por meio de sinais elétricos e eletrônicos, ao contrário dos sistemas tradicionais que usam tubos, roldanas e pistões hidráulicos para transmitir as ordens do piloto. Mas, apesar de não ser fly-by-wire, o MiG-29 era muito ágil, com uma resposta praticamente instantânea e muito estável em termos aerodinâmicos. Vinha equipado com 2 grandes motores Klimov RD-33 que garantiam uma velocidade máxima de quase 2.500 km/h a elevada altitude, mas o seu alcance em modo de combate era reduzido, dificilmente ultrapassando os 800 km. Apesar de ser um caça novo, os seus sensores eram relativamente antigos, com o caça vindo originalmente equipado com o mesmo radar do MiG-23, e podia transportar cerca de 4 toneladas em mísseis, foguetes e bombas em 7 hardpoints, 6 debaixo das asas e 1 debaixo da fuselagem. Apesar do seu alcance considerado excessivamente reduzido, o MiG-29 era comparável a caças como o F-16 no quesito agilidade. Mas problemas de design e de ergonomia afetavam seriamente a consciência situacional dos pilotos, o que, segundo os especialistas da época, impedia os pilotos soviéticos de extraírem tudo o que o MiG-29 oferecia em termos de performance.
Os soviéticos estavam bem cientes de todas essas graves limitações, o que levou ao desenvolvimento de versões mais avançadas, como a versão S, desenvolvida a partir da versão inicial de produção e que incluiu, entre outras melhorias, novos computadores e um sistema hidráulico e mecânico mais robusto e seguro para o controle de voo. Nessa versão, os soviéticos finalmente substituíram o radar, trocando o original do MiG-23 pelo Phasotron N019M com uma maior definição e alcance. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina e feminina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. E para o inverno, com as temperaturas caindo, nada melhor do que as peças da Insider para garantir um visual confortável e com estilo, graças à tecnologia térmica capaz de manter o seu corpo aquecido, com um ajuste confortável e com liberdade de movimento. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essas e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. E ao fazer isso, além de adquirir um produto de extrema qualidade, ainda estará fortalecendo o canal. Voltando agora ao vídeo, em cima da versão 29S foram desenvolvidas muitas outras como a SE para exportação e a SM que permitiu a operação de bombas guiadas a laser. Também foram desenvolvidas versões específicas para alguns países, como a UPG para a Força Aérea Indiana. Mas a autêntica evolução veio em 2005 com o aparecimento do MiG-29M, convertendo um caça originalmente de superioridade aérea para um caça multimissão completo. Além de uma aviônica muito mais moderna, o MiG-29M também tem um alcance maior, podendo operar por quase 2.000 km em modo de combate, podendo transportar uma carga também maior, passando das 4 toneladas em 7 hardpoints para 5 toneladas em 9 hardpoints. Foi com base nessa versão que surgiu o MiG-29K, a versão naval do caça, operado pela Rússia e pela Índia nos seus porta-aviões da classe Kuznetsov. E em janeiro de 2017, para surpresa de muitos, a Mikoyan apresentou um novo caça, o MiG-35. Um caça apresentado como de geração 4++, com um avançado sistema fly-by-wire, cockpit e aviônica de última geração, e sistemas integrados para ataques de precisão contra alvos em terra. Inicialmente foram levantadas algumas dúvidas com relação à natureza específica da aeronave, com a própria Mikoyan esclarecendo, pouco tempo depois, que se tratava, na verdade, apenas de uma versão melhorada do MiG-29KR. A versão naval do MiG-29, mas equipada exclusivamente com sistemas e aviônica russa, sem a presença de sistemas ucranianos ou indianos. Em 2019 foram apresentados os 2 primeiros protótipos, ficando imediatamente óbvio que eram caças MiG-29 autênticos, apenas com uma aviônica, computadores e sensores mais avançados. Mas, se é esse o caso, por que receberam a designação M35, dando a entender tratar-se de um caça totalmente novo? O motivo, segundo os especialistas do setor, é apenas a publicidade, com a Mikoyan tentando atrair compradores estrangeiros através da apresentação de um caça que, apesar de ter um nome novo, é, na realidade, uma ligeira modernização do MiG-29. Mas esse caça realmente existe a nível operacional?
Não há informações claras sobre isso, com algumas fontes referindo que ao menos 2 caças de produção em série teriam sido entregues à Força Aérea Russa, mas não se sabe a 100% se esses caças são referidos internamente como MiG-35 ou como MiG-29. Em termos de exportação, o MiG-35 está sendo um fracasso, com o Egito e a Índia recusando a compra dessas aeronaves, com os russos tentando agora vendê-lo para países como Bangladesh e Malásia, mas sem boas perspectivas. Portanto, respondendo diretamente à pergunta a título do vídeo, o MiG-35 é, essencialmente, uma versão um pouco mais moderna do MiG-29K, mas é, na prática, apenas uma grande manobra de marketing da Mikoyan para tentar apresentar um caça novo a potenciais compradores estrangeiros. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.